Olá, amigos! Nós vamos tratar hoje de uma questão muito interessante, que é a oposição dos embargos infringentes e de nulidade dos julgados a ser feita nos tribunais, né? Então, esses embargos de nulidade e infringentes, eles são sempre opostos às decisões finais dos tribunais. E existe um tratamento diferenciado entre esse recurso no Código de Processo Penal Comum em relação ao Código de Processo Penal Militar. No Código de Processo Penal Comum, nós vamos ver no artigo 609 que, quando não for unânime a decisão de segunda instância e que essa decisão seja desfavorável ao réu, caberão embargos infringentes e de nulidade. Quando nós falamos em embargos de nulidade, queremos dizer que vamos buscar um vício de forma processual, visando anular o julgado para que outro seja refeito. Quando falamos em embargos infringentes, queremos dizer que a decisão não foi unânime e, no Código de Processo Penal Comum, desfavorável ao réu, ou seja, será sempre um recurso exclusivo da defesa, né, com base, inclusive, no princípio constitucional da ampla defesa. Pelo projeto anticrime do ministro Moro, havia uma mudança de redação, né, no artigo 609, mantendo-se o caput e mudando-se o parágrafo 1º, né, numerando o parágrafo 1 para o parágrafo 1º, dizendo que quando houvesse voto vencido pela absolvição em segunda instância, admitiriam-se os embargos, né? Ao se dizer quando houver voto vencido pela absolvição, fica claro também que a ideia era de que este recurso fosse exclusivamente da defesa, né? Esse projeto de lei, no caso, nesse dispositivo não avançou, a redação continua a mesma, ok? Mas a grande mudança, na realidade, se dá em relação à justiça militar, porque o Código do Processo Penal Comum, no seu artigo 538, ele admite embargos infringentes e de nulidade do julgado a serem opostos tanto pelo Ministério Público como pela defesa. Ou seja, no processo penal militar, deixa de ser um recurso exclusivo da defesa para ser também um recurso da parte acusatória. O que, com todo respeito, nos parece que está em desconformidade com o moderno processo penal brasileiro, né? E diverso, inclusive, do processo penal comum. Ora, percebo, entretanto, que o artigo 538 ele se refere às decisões finais do Superior Tribunal Militar, ok? E fazendo uma pesquisa pelos tribunais militares do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, nós iremos ver que nesses tribunais militares estaduais existem vários precedentes em que foram aceitos embargos infringentes de nulidade opostos pelo Ministério Público. A questão, então, é saber se na Justiça Militar Estadual é cabível essa oposição de embargos pelo Ministério Público, assim como é possível na Justiça Militar da União, né? A resposta, de acordo com a jurisprudência existente, é não. Né? Então, nós temos, por exemplo, em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, julgamento de abril de 2018, em que foi relatora a desembargadora Salete Silva Somariva, negou embargos infringentes supostos pelo Ministério Público, assentando naquele acordo que existe uma ausência de legitimidade do Ministério Público para interpor embargos infringentes ou de nulidade em desfavor do réu. Por quê? Porque o artigo 538 do CPPM não era aplicável naquela instância recursal, ou seja, não se aplicaria no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, porque o artigo 538 se refere às decisões finais do Superior Tribunal Militar. Ok? E dessa forma escapariam todos os tribunais estaduais, inclusive os tribunais de justiça militar de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A desembargadora fez constar, inclusive, no acordo, um precedente do STJ, do ministro Félix Fischer, né? É um agravo regimental num recurso especial, de número 927-149 do Sergipe,
do dia 27/9/2007, no mesmo sentido, ou seja, o Ministério Público Estadual não tem legitimidade para interpor embargos infringentes em desfavor do réu ou de nulidade nos tribunais de justiça e, entendemos nós, também nos tribunais de justiça militar. Então, são essas as considerações que eu tenho para fazer para vocês hoje e voltamos em breve com novos pontos controvertidos e interessantes para que vocês possam estudar. Um abraço a todos.